Bem, infelizmente a minha história profissional é muito longa, basta ver pela minha idade mesmo, né? Então, eu me formei na Faculdade Nacional de Filosofia, que era uma faculdade muito interessante, que tinha sido fundada nos finais da década de 30 e cujo objetivo era trazer para o Brasil e iniciar pesquisa tanto nas ciências básicas como desenvolver bons métodos educacionais para a educação do povo brasileiro. Naturalmente, eu estava no Rio, mas aqui na USP houve um movimento semelhante. Também houve a fundação de uma faculdade de filosofia que tinha mais ou menos os mesmos objetivos. Para formar o corpo docente dessas escolas, dessas faculdades, naturalmente o Brasil não tinha muitos cientistas naquela época. Então, foram importados, digamos assim, professores muito importantes do exterior. E alguns poucos brasileiros que já faziam pesquisa. No meu caso, lá na Faculdade Nacional de Filosofia, eu fiz inicialmente o curso de Química e depois o de Física, mais ou menos simultâneo. O meu professor, que me inspirou muito, foi o professor Costa Ribeiro, que era um professor brasileiro de uma família tradicional do Rio, e ele era, de fato, professor da Escola de Engenharia, chamava Escola Nacional de Engenharia, e quando se formou a Faculdade de Filosofia, ele também foi lecionar na Faculdade de Filosofia. O trabalho naquela época, para a ciência, era meio complicado, porque não havia tempo integral para professores e pesquisadores. Então, as pessoas tinham mesmo que ter mais de um emprego para poder juntar o dinheirinho que ganhava num, mas o dinheirinho que ganhava no outro e poder subsistir. Então, por isso é que o professor Costa Ribeiro era das duas escolas. Mas ele fez pesquisas muito interessantes em estado sólido. Ele trabalhou muito com polímeros que tinham uma aplicação prática, eram polímeros bem curioso saber disso, né? Porque ele trabalhava com ceras de produtos naturais brasileiros. E essas ceras tinham uma aplicação naquele tempo, quando faziam discos. Esses discos eram de material a partir dessas ceras. E tinha muitas outras aplicações as ceras. Então, nós começamos a trabalhar com o professor Costa Ribeiro. Nos formamos e logo depois de formados, fomos buscar algum tipo de trabalho, não é verdade? Não tinha mestrado nem doutorado naquele tempo ainda bem estabelecido. Nós fomos procurar trabalho, eu fui dar aula numa escola particular, dar aula de Química, e o Sérgio, ele então tinha, digamos assim, mais tempo livre, ele tinha 4 empregos no Departamento de Física da PUC, no nosso departamento, onde ele tinha uma bolsa, não era bem um emprego. Ele dava aula num colégio muito bom lá no Rio, chamado Colégio Brasileiro Israelita, que ficava na Tijuca, e trabalhava com um grande educador brasileiro. Mas, de qualquer maneira, ele estava no Ministério da Educação, trabalhando uma espécie de análise dos livros didáticos de física, que o Ministério da Educação, que naquela época era tudo lá no Rio de Janeiro, não é? Então, ele tinha 4 empregos. Veja que loucura que era isso. E, então, por uma sorte, nós tivemos um convite para vir trabalhar em São Carlos. O que havia em São Carlos? Tinha uma fundação de uma escola de engenharia que era um desmembramento da USP. Então, era uma universidade importante brasileira, mesmo desde aquele tempo. Já era uma categoria. E o diretor dessa escola encontrou, por acaso, o meu pai, que, num bate-papo informal, na sala de espera da reitoria da USP, contou que estava montando, iniciando uma escola de engenharia. Meu pai perguntou, e está tudo bem lá? Tudo bem. Somente um problema, não consigo arrumar um professor de física que resolva ficar lá em São Carlos. Aí o meu pai disse, olha, tem a solução para o seu problema. Meu genro e a minha nora, eu e minha filha, são formados em física e acredito que eles talvez se interessem. Aí houve esse contato,
o Sérgio veio visitar aqui em São Carlos. Realmente era o estágio inicial, embrionário, poderia dizer assim. O que tinha aqui era o embrião de uma escola de engenharia. Esse embrião estava localizado por uma bondade, digamos assim, da colônia italiana, no que se chamava Centro de Italiano Dante Alighieri, que é o atual CDCC. Um sobradão bonito que fica aí na Rua 9 de Julho até hoje, muito bem utilizado. Bom, viemos para cá. A cidade tinha apenas 40 mil habitantes. A estrada de rodagem, asfaltada, terminava em Rio Claro. Então, quando a gente passava de Rio Claro, já começava aquela terra, era um problema. Mas, em compensação, tinha uma magnífica estrada de ferro, que era paulista. Estrada de ferro paulista, que era bastante confiável. Então, nós viajamos muito de trem quando chegamos aqui, quando tínhamos que ir a São Paulo, né? Então, chegamos aqui, nos instalamos lá no atual CDCC. O Sérgio sempre gostou, eu também, sempre achou que a parte de educação experimental era muito importante. Então, começamos a montar os laboratórios de ensino e a dar aulas e começamos a fazer uma pesquisa na mesma linha do que fazíamos no Rio com o professor Costa Ribeiro. O nosso laboratório ficava no porão desse prédio, descendo aquela escada ali, logo da entrada, descendo a escada, era ali embaixo que nós tínhamos umas 2 salinhas, aonde instalamos o laboratório. O professor Costa Ribeiro foi muito generoso e nos cedeu um equipamento, que era uma coisinha desse tamanho, que era um eletrômetro Wolf. É um eletrômetro extremamente primitivo, mas que ele nos deu e que ele usava, inclusive, lá no Rio. Então, começamos a fazer medidas em dielétricos. Começou a sair alguns trabalhos, inclusive permitiram que o Sérgio fizesse a livre docência e logo em seguida fizesse o professor titular. Naquele tempo não chamava professor titular, chamava professor catedrático. Então o professor catedrático era, por assim dizer, o chefe do departamento do que quer que fosse, podia ser de biologia, de física, e ele era uma pessoa assim que tinha muita autoridade pelo regimento da universidade. Então ele começou a convidar muitos ex-colegas lá do Rio a virem trabalhar aqui como professores assistentes. Então era um grupo que se formou logo no início, desde o professor catedrático, que não tinha 30 anos ainda, até os colaboradores, professores assistentes, mais novos ainda do que esse professor catedrático, entre aspas, digamos assim, né? Oficialmente catedrático, porque não tinha aquela figura do velho professor catedrático. E era, além do mais, um ambiente muito democrático dentro do nosso grupo. Então vieram vários professores, muitos deles já faleceram, que prestaram uma colaboração inestimável para começar um bom grupo didático para ensino, que naquela época era só para engenharia, e começar uma pesquisa de bom nível. Vieram professores, pessoas que tinham uma vocação mais experimental para trabalhar em laboratório, e vieram também alguns que tinham mais vocação mais teórica, como o professor Roberto Lobo, por exemplo, que foi um dos teóricos que veio para cá. Mas muitos outros vieram também. Então foi se formando um departamento de Física Geral Experimental da Escola de Engenharia de São Carlos. Eu posso dizer que esse departamento de Física Geral Experimental foi o embrião do futuro Instituto de Física e Química de São Carlos, que foi fundado pela Reforma Universitária em cerca de 1969, e mais adiante ainda, da separação do Instituto de Física e do Instituto de Química em 1994. E dali para diante, a gente poderia dizer, a história do Instituto de Física tem essa parte anterior que começou da Escola de Engenharia, passou por uma outra unidade da USP, que era o Instituto de Física e Química, e chegando finalmente no Instituto de Física.